Bom, olá pessoal, eu estou aqui a convite da professora Patrícia para falar para vocês algumas questões referentes ao processo da chamada turismofobia. Na verdade, a grande questão aqui é a gente questionar se turismofobia existe. Né? E aí, assim, eu começo essa pequena fala discutindo um pouco com vocês o que é a turismofobia. Né? Para alguns pensadores, ela é uma expressão que tem um apelo jornalístico, né? Nasce justamente com essa questão de ter esse apelo midiático, portanto, bastante tendencioso, e automaticamente para esses autores a turismofobia não existe. Para alguns outros, né, ela pode ser um conceito útil para que a gente estude a realidade social que envolve o fenômeno turístico, e para esses autores, sim, a turismofobia existe. E também tem aqueles autores que, vamos dizer assim, articulam um termo a uma espécie de confusão, a uma espécie de ruído ideológico que dificulta um pouco o entendimento efetivo do que esse termo significa em termos de estrutura social, de realidade social. Portanto, para esse grupo de pensadores, a turismofobia existe mais ou menos, ou dito de outra forma, ela não é exatamente aquilo que a expressão indica. Bom, o que eu gostaria de colocar para vocês é que, em relação ao que a gente entende sobre turismofobia, ou que está sendo discutido agora por nomes como Alejandro Montecon e a Raquel Huete, a turismofobia é algo que remonta aos anos 70 e 80 e que compreende a forma como se dão os primeiros estudos em relação às atitudes da população residente para com os turistas. Tá? Aí a gente vai ter, nesse contexto histórico, o início da institucionalização acadêmica do pensamento sociológico, que marca de uma forma preponderante esse processo, já que a gente está falando de relações e interações sociais. A gente vai ter a institucionalização acadêmica da antropologia, o desenvolvimento das ideias de marketing em relação ao turismo, e tudo isso contribuiu para que se tomasse consciência da necessidade de entender e analisar melhor as questões relacionadas à maneira como a população entende essa relação com o turista. Né? Eu acho que uma das pessoas que mais vai trazer elementos que vão contribuir para essa discussão é o Doxey, numa obra dele de 1975, onde ele analisa o grau de irritação gerado pela atividade turística à população local. Né? O que eu acho que é importante de tudo isso a gente discutir efetivamente, né? E aí pensar um problema que é característica da filosofia, né? Pensar problemas em relação a esse processo. Tá? A gente pode usar a ideia de turismofobia para aludir a determinadas situações através das quais a gente perceba um processo de violência por parte dessa população residente para com o turista. E aqui eu me apego a um fenômeno que aconteceu na Espanha no verão de 2017, onde nós tivemos alguns lugares que são conhecidos por serem atrativos turísticos, principalmente na região do País Basco, que foram pichados, bombas foram jogadas nas recepções de hotel, né, e houveram várias manifestações no sentido de solicitar, vamos dizer assim, que esses turistas fossem embora. Né? E por que eles fizeram, por que a população se colocou nesse contexto? A gente também precisa pensar qual é o sentido que o turismo tem para a Espanha e principalmente para essa comunidade. Né? Historicamente, o País Basco sempre foi uma região que lutou pela sua independência, e a gente não pode esquecer que a Espanha vivenciou um fenômeno de ditadura, né, que foi a ditadura do Franco. E o turismo foi incentivado nesse período ditatorial na Espanha. Então, automaticamente, a atividade turística na Espanha, ela carrega consigo a marca de estar sendo associada a um momento difícil da história do povo espanhol. Tá? A questão que não pode se perder, e aí eu não estou falando só da Espanha, mas eu estou falando a nível mundial, na minha opinião sincera, é de que o turismo ele vai se politizando à medida em que ele é incorporado na agenda de discussão da sociedade civil. Essa agenda de discussão cada vez mais tem objetivado criticar, denunciar
e subverter os pilares sobre os quais a sociedade capitalista se assenta. No bojo dessas críticas, a gente tem uma série de elementos conceituais importantes, como, por exemplo, ecologia, feminismo, direitos humanos, direitos dos animais, debates éticos em geral. E aí, assim, dependendo do tipo de atividade turística, vocês sabem disso melhor do que eu, algumas questões caras a esses debates acabam sendo afetadas, extremamente afetadas, por projetos turísticos que são feitos, por exemplo, sem nenhum tipo de planejamento. Tá? Eu gostaria de citar aqui, para quem quiser assistir, uma obra de ficção, mas não custa nada, Black Mirror, que é uma série da Netflix. Ela vai trazer um episódio específico onde ela vai falar sobre a questão de se vale tudo, né? Quando a gente está falando de turismo, e é um episódio onde se promove uma caçada a uma mulher negra, portanto é um episódio que nós poderíamos colocar aí, entre aspas, como sendo um safari humano. Bom, o que eu gostaria que ficasse para vocês dessa nossa pequena conversa, que está mais para um monólogo, né? Cada vez mais o turismo precisa tornar-se crítico, na opinião de quem não é turismólogo, na opinião de quem trabalha com história, com filosofia, no sentido de entender o que ele representa para essa comunidade local que vai receber esse turista em termos de poluição sonora, em termos de degradação do mobiliário urbano, em termos de consumo irresponsável dos recursos públicos, em termos de problemas relacionados à circulação ao redor dos principais centros de atração de atividade turística, o que a confluência da economia turística significa em termos de interesses especulativos do negócio imobiliário, o que vai acarretar, por exemplo, a expulsão dos moradores de algumas zonas devido ao aumento dos aluguéis, a crescente integração de espaços da economia informal, né, relacionados aí à prática de turismo ou de elementos turísticos ilegítimos, né, o que acarreta aí um aumento da insegurança, perda da qualidade de vida para os residentes, enfim. A gente tem uma série de questões aí que valeria a pena a gente discutir e que abrangem mais do que simplesmente a gente pensar numa luta ideológica, mas que abrange muitas vezes pessoas que estavam acostumadas com uma forma de vida, que tinham uma qualidade de vida e que passaram a perceber a sua qualidade de vida alterada a partir do momento em que você vai ter uma confluência, né, de turistas para regiões que não estavam assim tão bem preparadas para receber esse processo. E se a gente for falar, por exemplo, da Espanha ou dos países da Europa que passaram pelo processo da turismofobia, a Alemanha também enfrentou algumas situações nesse sentido, a gente não está falando de países que estruturalmente estão aí, não é, despreparados. Então, assim, é o momento da gente começar a discutir na agenda realmente as questões dos impactos ambientais, da desordem urbanística, das práticas especulativas, da precarização laboral. Eu não estou negando que o turismo faz parte do processo econômico do capitalismo, não estou negando que ele é uma atividade capitalista, mas o que eu questiono nesse processo, e junto comigo a gente tem outros autores aí, quer dizer, eu não sou bem um autor, né, eu falo pelos outros, mas enfim, né, como é o caso dos já citados, né, Mantecon Goethe, a gente também tem o Berger e o Luckmann, que também vão começar a questionar algumas questões nesse sentido, isso já nos anos 60. A grande questão é como o turismo é instrumentalizado e quais as consequências que a sua ação ocasiona. Tá? E é importante frisar que nem sempre o turismo efetivamente é o alvo das críticas. O alvo das críticas pode muito bem ser o sistema capitalista. Então, o que a gente está propondo aqui é uma reflexão em torno das questões humanas, que nesses tempos de massificação, de alta tecnologia, né, parece estar sendo esquecido em prol justamente desse apagamento das diversidades, e aí você acaba tendo esses focos de resistência que automaticamente vão aí ser tangenciados e rotulados como terroristas ou de esquerda, enfim. A questão é a gente pensar um pouco tudo isso e pensar um pouco nessa diversidade e pensar se efetivamente cabe tanto o uso do termo turismofobia, como se também cabe a gente pensar que quem o usa está fazendo isso por uma expressão ideológica. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido lúcida nas minhas colocações. Um grande abraço para vocês e até uma próxima.